Então, o nosso objetivo aqui é falar sobre transistor bipolar e a sua aplicação como chave. Nós podemos utilizar os transistores para qualquer outra aplicação, né, que ele esteja incluído, né, principalmente parte de amplificação, né, até as próprias portas lógicas, né, utilizam transistores, podem utilizar transistores, né, na sua composição. Só que a nossa ideia aqui é tentar aplicar esses transistores diretamente com um circuito de interface. E para ter uma motivação sobre isso, eu coloquei esse circuitinho aqui, né? E essa pergunta: então, eu posso ligar diretamente um motor na saída de um Arduino? Eu estou colocando o Arduino aqui, mas poderia ser um outro circuito de um outro microcontrolador ou um outro sistema de baixa potência. E a resposta a gente já sabe, né? A gente já discutiu sobre isso. A resposta é não. Não podemos necessariamente ligar. Quer dizer, talvez dependendo do motor a gente até pudesse, mas a princípio a gente não pode fazer essa conexão direta de um motor ou de uma carga de potência diretamente em um pino do Arduino. E o motivo é que os microcontroladores, os sistemas microcontrolados, né, microprocessadores ou plaquinhas do Arduino, eles não têm capacidade de potência nas suas saídas digitais para acionar cargas que demandem potências mais elevadas. Existem muitos microcontroladores que têm ali uma capacidade de corrente por porta, por conjunto de pinos, de coisa de 20 miliamperes. Muito provavelmente esse motor aqui demanda uma corrente um pouco maior do que isso, né? 20 miliamperes é o suficiente para acionar um LED. E muitas vezes a gente pode ligar um LED diretamente numa saída de um microcontrolador. Mas um motor é uma carga um pouco maior, é uma carga que demanda uma corrente um pouco maior. Então a gente precisa ter alguma coisa no meio do caminho, um circuito de interface, para que a gente consiga de fato acionar esse circuito, e esse circuito é que vai demandar, é que vai fornecer a potência para acionar essa carga. Não necessariamente esse circuito de interface vai ser alimentado ou vai produzir uma tensão semelhante à tensão de trabalho do Arduino. O Arduino trabalha com 5 volts. Às vezes o motor trabalha com 12 volts. E não tem problema, né? O importante é que a referência do circuito seja constante, né? Quer dizer, a gente tem ali o nosso pino de GND conectado entre o GND do Arduino e o GND da interface, mesmo que a alimentação da interface tenha uma tensão diferente da alimentação da tensão do Arduino. E geralmente isso acontece, né? A tensão da interface geralmente está um pouquinho maior aí, coisa de 12 volts, enfim. Certo? Então essa é a motivação que a gente tem para trabalhar com esse conteúdo. Né? É desenvolver interfaces entre dispositivos de baixa potência, como é o caso do Arduino, né? E dispositivos que demandam potências, né? Atuadores, né? Que vão demandar potências maiores. Então vamos relembrar o funcionamento de um transistor. Eu não lembro exatamente de onde que eu peguei esse GIF, essa animação, né? Mas eu não vou conseguir colocar aqui a referência de quem foi o criador, mas ela é muito simples e muito legal para a gente entender ou para a gente relembrar como que funciona um transistor bipolar. A gente tem 3 terminais, basicamente, ele é um componente com 3 terminais, e na sua atuação como chave, a gente tem ali um terminal que se chama base, que pequenas variações, e no caso desse transistor são variações de corrente, vão provocar grandes variações num outro terminal, né? E no caso a gente faz uma associação entre o coletor e o emissor, né? Como se fosse um caminho só, né? Então essas pequenas variações de corrente na base provocarão grandes alterações ou podem provocar grandes alterações de corrente entre coletor e emissor. Né? É lógico que a corrente ali do coletor, né, a gente tem que lembrar que ela está diretamente relacionada com a carga, né? Ela vai ser limitada pela carga ou pelo dispositivo que está conectado ali. Geralmente a gente não vai ligar um transistor em vazio, né? Sem nenhuma carga conectada. A gente até poderia fazer isso, mas não faria muito sentido, né?
E a corrente de emissor, em geral, ela é uma corrente quase que igual à corrente de coletor. Porque, veja, se a gente pegar essa analogia dessa figurinha, dessa animação, você tem uma pequena quantidade de água, né, nessa parte da base, juntando com a quantidade de água que vem do coletor. Então, a quantidade de água que sai aqui no emissor é a soma dessas duas quantidades. Como a quantidade da base é bem pequenininha, a quantidade do emissor é bem pouquinho a mais do que do coletor, né? E por isso que a gente muitas vezes considera que a corrente ou a quantidade de água, né, para fazer essa analogia, lá no emissor é praticamente a mesma do coletor. Claro que isso aqui a gente está falando de água, mas na vida real, né, nos componentes, no funcionamento dos componentes reais, a gente vai estar falando sobre corrente elétrica, né, e não circulação de água. Mas essas analogias, inclusive essa outra analogia aqui, que a própria animação fala por si só, elas servem para que a gente consiga visualizar algo que a gente não visualiza quando a gente vê o componente em atuação, né? Então aqui são as mesmas indicações, os terminais, né? Base, coletor e emissor. Um pequeno fluxo ali na base, né? Provoca, né? Ou libera a circulação de um fluxo entre coletor e emissor. E veja que nessa animação o negócio está um pouco mais interessante, porque quanto maior for esse fluxo na base, maior vai ser esse fluxo entre coletor e emissor, né? E se a gente diminuir esse fluxo na base, a tendência é que a gente diminui também o fluxo entre coletor e emissor. Legal? Bom, se a gente lembrar, né, que a gente polarizava esse circuito, né, então quando a gente polarizar esse circuito, polarizar significa a gente aplicar tensão elétrica nos seus terminais. A gente pode recordar que um transistor ele tem uma espécie de uma barreira de potencial entre dois terminais, né? Bom, a gente pode fazer a associação aqui que esse seria a base, esse aqui seria o coletor e esse aqui seria o emissor, né? E entre base e emissor nós temos uma junção PN, né? Semelhante a um diodo semicondutor. E forma-se uma barreira de potencial entre esses dois terminais. Essa barreira de potencial ela vai sendo diminuída quando a gente polariza essa junção, né? Então, se a gente aplicar aqui uma tensão, nesse caso a gente está aplicando uma tensão de 0 volts, essa barreira de potencial é grande. Mas conforme eu aumento, aumentei para 0,2, essa barreira diminuiu. Aumentei para 0,4, diminuiu ainda mais. Cheguei próximo ali de 0,7, praticamente essa barreira de potencial não existe. E é nessa condição que a gente tem a condução do transistor, né? Quando nós tivermos uma tensão entre base e emissor pelo menos maior do que 0,7 volts. Ok? Legal. Bom, então aqui nós temos essa situação. Quando nós tivermos uma corrente, uma tensão de base, né, que vai provocar uma corrente de base. Então a corrente de base ela é provocada pela aplicação da tensão de base, entre base e emissor. Então vai existir essa correntezinha que não é uma corrente tão grande, não precisa ser uma corrente tão grande. Ela vai provocar a abertura da circulação de corrente entre coletor e emissor. Então, a corrente de coletor ela é provocada pela tensão aplicada entre o coletor e o emissor. Essa bateria que está aqui, ela está representando essa tensão aplicada, né? Então, a corrente que vai se desenvolver aqui, a corrente IC, ela é consequência dessa alimentação que a gente acabou de colocar aí. Lembrando que o transistor, né, a gente tem dois tipos de transistores bipolares, né? A gente tem os transistores NPN e os transistores PNP, e isso está relacionado com os materiais, né? A ordem dos materiais que a gente tem lá na composição interna. Então veja que nesse exemplo aqui eu estou usando um transistor do tipo NPN, porque a gente tem dois materiais do tipo N e lá no meio, na base, nós temos um material do tipo P. Quando a gente tem um transistor que tem dois materiais do tipo P e um material do tipo N, aí a gente tem um transistor do tipo PNP. E o funcionamento deles
é muito parecido um com o outro, né? Quer dizer, de certa forma a gente pode até dizer que se nós estudarmos o NPN, praticamente nós estaremos estudando o PNP. A única diferença é com relação aos sentidos de correntes, né? Então, os sentidos de corrente serão totalmente invertidos de um em relação ao outro, né? Então, nesse momento a gente vai estudar transistores NPN, mas você pode fazer aí um paralelo com o PNP, simplesmente invertendo todos os sentidos de corrente, né? Os potenciais serão invertidos também, enfim. Aí eles podem se apresentar com vários encapsulamentos, né? Então nós temos aqui vários encapsulamentos possíveis para esses transistores, né? E como eles têm 3 terminais, a ordem dos terminais importa, né? A posição de conexão dele nos sistemas importa, é importante. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que se preocupar com isso, né? E a gente tem que olhar numa folha de dados ou no manual do componente para ver quem é quem, para quem que é a base, quem que é o coletor, quem que é o emissor. Tá? Então o famoso datasheet é o material que a gente vai consultar para obter essas informações. Tá bom? Bom, esse aqui é um circuitinho simples, onde a gente está colocando já alguns componentes, alguns resistores, para provocar a polarização desse transistor, e essa polarização está relacionada com a adição de um resistor de base, que vai controlar a corrente de base desse transistor, e um resistor RC, que vai controlar a corrente de coletor. O resistor RC, por sua vez, ele faz o papel da carga, né? É como se fosse a carga que está sendo conectada ali naquele ponto. Tá? Veja que quando nós fizermos uma análise em termos de corrente, né, a gente já viu lá na analogia, a gente pode dizer que a corrente de emissor, essa corrente que está saindo aqui embaixo, ela é a soma das correntes de base com a corrente de coletor. Então é como se o transistor fosse um nó, então está entrando duas correntes e saindo uma. É uma espécie de uma aplicação da lei de Kirchhoff de correntes. Né? Então essa primeira formulinha aqui, ela mostra a relação entre esses parâmetros de corrente. Tá? A gente tem que lembrar que se a gente aplicar a primeira lei de Ohm ali no resistor de base, a gente vai obter esta formulinha aqui. Então, basicamente a corrente de base, a gente pode representá-la como sendo a tensão aplicada ali na base, dividido pelo valor do resistor. Na prática, a gente vai ver que existe aqui uma tensão entre base e emissor que a gente vai ter que considerar também para calcular essa corrente, né? Que normalmente está em torno aí de 0,6, 0,7 volts, tá? Mas, de fato, essa formulinha ela só mostra para a gente que a corrente de base ela está diretamente relacionada com o resistor de base e a tensão aplicada nesse ponto. Além disso, nós temos um fator de ganho, né, entre as correntes de coletor e a corrente de base. O beta, né, e no datasheet a gente vê esse parâmetro também com a referência HFE, né, ele mostra a relação de ganho, ou seja, o quão grande é a corrente de coletor com relação à corrente de base. Então vamos supor que o beta fosse 10. Isso significa que a corrente de coletor é 10 vezes maior do que a corrente de base. Então isso aqui é um fator de ganho, né? Mostra qual é o fator de amplificação que nós temos entre essas duas correntes. Além disso, nós podemos fazer aí uma análise da corrente, aliás, das malhas, né? Uma análise de malhas, também pensando em leis de Kirchhoff, né? Nessa malha aqui, ó, nessa malha aqui de saída, vamos dizer assim, onde a gente pode observar que nós temos a aplicação da tensão VCC, né? E nós temos dois elementos consumindo tensão, o VRC e VCE, né? Então, nós sabemos que numa malha fechada, toda a tensão produzida vai ser consumida pelos elementos. Então, o VCC pode ser dado como a soma de VCE mais o VRC. Essas definições elas vão ser importantes mais adiante, quando a gente fizer o restante da nossa análise. Tá? E a gente pode fazer ainda uma complementação dessa análise, né?
Pensando assim, ó, sabendo-se que a tensão no resistor de coletor é uma tensão que a gente chama de VRC, resistor de coletor, é o valor da resistência de coletor multiplicado pela corrente de coletor, né? Nós podemos também observar que o ganho, né, o ganho de corrente é IC sobre IB. Então, se a gente isolar o IC na formulinha do ganho, a gente vai ter IB vezes beta, né? Então a gente passou o IB multiplicando lá para o outro lado, vai ser IB vezes beta. Então a gente pode expressar a relação ali da tensão do resistor de coletor utilizando esses dois parâmetros. Eu vou substituir o valor de C aqui na fórmula de cima e a gente vai descobrir que a tensão no resistor de coletor vai ser o valor de RC multiplicado por isso aqui, ó, né, que é a corrente de coletor, IB vezes beta. O que a gente conclui com relação a essa análise aqui? A gente conclui que a tensão no resistor de coletor ela está diretamente relacionada com a corrente de base e o tipo de transistor que foi utilizado. No caso, é um transistor que tem um beta com um determinado valor, então esse valor varia de transistor para transistor, né? Então são os dois parâmetros que vão definir qual que vai ser a tensão do resistor de coletor. E o resistor de coletor é o nosso resistor que está relacionado com a carga, ou seja, vai ser o elemento que a gente vai colocar ali. Por exemplo, no exemplo que eu dei é o motor, né? O resistor de coletor estaria representando aquele motorzinho. E a gente está dizendo qual que vai ser a tensão aplicada naquele motorzinho. Ela está diretamente relacionada com a corrente de base e o ganho do transistor. Ok? A configuração que a gente mais vai utilizar para esse tipo de transistor vai ser a configuração de emissor comum. Nós podemos ter basicamente três tipos de configuração. Pode ter base comum, coletor comum ou emissor comum. E especialmente a configuração de emissor comum, ela proporciona para a gente algumas características importantes. Por exemplo, nós temos ganhos elevados de tensão, corrente e potência. Nós temos baixa impedância de entrada, né? Alta impedância de saída, são características muito boas, né, para um circuito como esse. E a gente tem uma característica também que é a inversão de fase. O que significa a inversão de fase? Se eu aplicar um sinal senoidal aqui na entrada, ou seja, na base, ele vai ser invertido aqui na saída, vai ter uma inversão de fase, né? Como nós não estamos trabalhando com sinais analógicos, tá tranquilo. Então a gente vai poder utilizar esse transistor aqui tranquilamente para fazer as nossas aplicações, né? Nós temos esse modelo aqui na configuração de emissor comum, né, que está relacionando parâmetros de entrada com parâmetros de saída. Então a gente considera, deixa eu colocar no laser aqui, a gente considera essa parte do circuito como a entrada e esta parte do circuito como saída, né? Os parâmetros de entrada serão a corrente de base e a tensão entre base e emissor, né? E os parâmetros de saída serão a corrente de coletor e a tensão entre coletor e emissor. Então os parâmetros de saída estão desse lado. A gente fala entrada, saída, porque na entrada é onde a gente vai dar o comando para acionar a nossa carga. A nossa carga é quem vai estar conectado na malha ou no circuito de saída, ok? Nessa configuração, nós costumamos ter aqui curvas, né, que mostram o funcionamento desse transistor. Essa aqui é uma curva, um estudo do funcionamento desse transistor, relacionando aqui a corrente de coletor e a tensão entre coletor e emissor para várias correntes de base diferentes. Então são várias, na verdade são vários gráficos em um gráfico só, tá? Isso, né, nessa curva de funcionamento, a gente pode fazer o que a gente chama de reta de carga. A reta de carga ela vai mostrar para a gente qual que é o funcionamento do transistor em um circuito específico. Tá? Que circuito específico é esse? Né? Esse circuito aqui vai depender das características e dos componentes que estão conectados nesse circuito. Então, por exemplo, você tem lá um resistor de coletor ou uma carga conectada no coletor, ele vai modificar o funcionamento dessa reta de carga. Essa aqui é a reta de carga. E aí, quando a gente define um ponto de funcionamento desse transistor, a gente define o famoso ponto quiescente, né? E
Esse ponto quiescente ele está diretamente relacionado com o que a gente vai fazer com esse transistor. A gente vai trabalhar com amplificador? A gente vai trabalhar com um transistor de chaveamento? Então, se for um circuito de chaveamento, esse ponto quiescente ele vai estar na região de saturação. Se for um circuito de amplificação, ele vai estar mais ou menos aí no meio, parecido com esse que eu estou indicando aí, né? Então, essas regiões, né, de corte, saturação, geralmente são essas regiões que eu vou marcar aqui nesse gráfico. Então, veja, essa região vermelha aqui, ó, a gente chama de região de corte. Por quê? Porque nós temos aqui esse eixo relacionado com a corrente de coletor. Nessa região vermelha, nós temos a corrente de coletor muito pequena, próximo de zero. Tá? E na região azul, a gente tem a corrente de coletor grande, próxima da corrente necessária para acionar a carga que estiver conectada ali no coletor. Né? Lembrando que aqui nós temos a tensão aplicada entre coletor e emissor e aqui a corrente de coletor. Tá? Então são os extremos. Né? Esse ponto aqui é o ponto onde a gente tem corrente de carga ou corrente de coletor praticamente zero. Toda a tensão vai estar lá entre coletor e emissor, você vai ter corrente zero, e esse ponto aqui você vai ter a corrente máxima, então praticamente nenhuma tensão vai estar nos terminais do transistor. E quando a gente trabalha com um transistor funcionando como chave, a gente vai trabalhar nessas duas regiões, são regiões de tudo ou nada. Ou o transistor está conduzindo, que é o que a gente diz que ele está saturado, ou o transistor está em corte, né? Ou seja, não tem corrente circulando nesse transistor. Tudo bem? Bem, pontos de corte, né, a gente vai relacionar da seguinte forma, né? Quando nós tivermos a corrente de base próxima de zero, praticamente zero, nós vamos ter aí corrente de coletor também praticamente zero. Né? Corrente de base zero, vai ter corrente de coletor zero. É só lembrar da analogia que a gente fez logo no início. Né? Se a corrente de coletor é zero, quando a gente observar aquela formulinha que definia a tensão no resistor de coletor, se isso aqui for zero, essa tensão do resistor de coletor também vai ser zero. Então, 0 vezes RC vai dar zero, né? Então a gente descobre que no ponto de corte nós temos a tensão no resistor de coletor exatamente igual a zero. Tá? E quando a gente fizer a análise da malha de saída, né, onde a gente tem ali tensão entre coletor e emissor igual a tensão aplicada naquela malha menos VRC, como RC é zero, então a gente descobre que a tensão entre coletor e emissor vai ser exatamente igual à tensão da malha de saída. Né? Ou seja, o transistor está em corte, toda a tensão da malha de saída vai estar entre coletor e emissor. No ponto de saturação, nós já vamos considerar que a tensão entre coletor e emissor ela vai ser praticamente zero. Então, só para vocês associarem, né? Se a gente pegar o transistor aqui, colocar um resistorzinho de carga, né? Vou colocar um resistor de base aqui também. Essa tensão entre coletor e emissor é essa daqui, ó. A gente está dizendo que aqui a gente tem praticamente 0 volts. Isso significa que toda a tensão aplicada, se a gente tem aqui uma bateria, sei lá, de 10 volts, toda essa tensão de 10 volts vai estar aqui. Se a gente usar a lei de Kirchhoff, né? Quando a gente tem aqui numa malha fechada, tudo que é produzido é consumido, se a gente sabe que aqui já é zero, toda a tensão vai estar ali no resistor de coletor. Tá? Bom, sabendo disso, então se a gente aplicar isso na formulinha da análise da malha, né, é exatamente o que eu desenhei ali do lado, está escrito aqui. Praticamente toda a tensão vai ser no resistor de coletor. Tá? A corrente de coletor, então, definida aí pela primeira lei de Ohm, né? Tensão do resistor de coletor dividido pelo resistor de coletor, a gente sabe que essa tensão aqui ela é igual a VCC. Então, a gente descobriu finalmente que a corrente de coletor vai ser VCC sobre RC. É como se o nosso transistor nem participasse lá da jogada. É como se só tivesse aquele resistorzinho ali da segunda parte e a tensão de 10 volts. Tá? É como se não existisse transistor. Ele está em saturação, ele está conduzindo, é como se fosse uma chave fechada. E aí a gente entra, então, finalmente a gente começa a poder falar
do funcionamento do transistor como chave. Então, a gente tem um circuito de controle que pode ser, por exemplo, o Arduino, né? E ele vai passar por um circuito de acionamento que geralmente está baseado aí, no nosso caso aqui vai ser o nosso transistor, e aí a gente vai ter a carga. Por exemplo, pode ser aquele motorzinho lá que a gente representou, né? Então, o Arduino vai dar um sinal para o circuito de acionamento, que é a nossa interface, e por sua vez ela vai acionar a carga. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode utilizar um modelo básico aqui de um circuito básico para fazer isso, né? E vamos observar aqui algumas nomenclaturas. Olha só, primeiro, para esse circuito, com o formato desse circuito. Olha só, nós temos aqui um resistor de base, esse aqui é o transistor, e nós temos aqui um resistor que ele chamou de resistor RL, L de load, né? Mas é o resistor de coletor, né? Aqui a nomenclatura é diferente para a mesma coisa, né? Nesse caso, nós temos uma chavinha, né, que está mudando entre o GND e o VCC. Se eu aplicar VCC, ou seja, se eu mudar essa chave para a posição de cima, vai surgir uma corrente limitada por RB que vai chavear esse transistor, né? Chaveando esse transistor, a gente vai ter a corrente de coletor funcionando e aí a carga vai estar recebendo corrente. Se for um motor, o motor vai começar a rodar, né? E o que nós podemos observar aqui num transistor funcionando como chave, né? Primeiro, tensão entre coletor e emissor na situação de corte, a gente já tinha visto isso, ela é VCC. A corrente na carga, agora eu estou chamando de IL, né, mas é a mesma corrente IC. Né? A corrente na carga, IL, vai ser igual à corrente de corte, que é aproximadamente zero. Né? Não temos corrente de base aqui, né? A corrente de base aqui é igual a zero, então a gente não vai ter essa corrente aqui também vai ser zero. Então, aqui eu só estou chamando de corrente de carga, corrente L, que vai ser zero também, aproximadamente zero. Né? Se a corrente ali é zero, a tensão no resistor de carga vai ser zero também. Tensão em RL vai ser zero. Tá? Se a carga estiver ligada, aí a situação muda. A tensão aqui no nosso transistor é que vai ficar igual a zero. Então a gente vai ter a tensão entre coletor e emissor de saturação, como SAT aqui, vai ser igual a zero ou aproximadamente zero. Né? E aí a gente vai ter como consequência que toda a tensão VCC vai estar aqui nesse resistor. Então a gente já não vai ter mais a corrente IL igual a zero, então a corrente IL agora vai ser igual à corrente de coletor na condição de saturação e nós vamos ter aqui uma tensão na carga de aproximadamente VCC, né? Coisa que a gente já tinha visto no slide anterior, que está dizendo aqui. Né? E aqui também, então, a corrente e com relação à tensão na carga. E é assim que a gente utiliza um transistor como chave. Né? Basicamente, nós podemos ter este circuito, que vai ser um circuito onde a gente utiliza para aplicações onde a tensão necessária na carga ela é a tensão VCC, então eu preciso de VCC aqui para fazer a carga atuar, faço uma montagem desse jeito. Né? Se eu tiver que ter uma tensão menor na carga, eu posso adicionar um outro resistor para ficar com parte dessa tensão. Vamos supor que aqui seja 12 volts e a minha carga precisa de 10. Então eu posso colocar um outro resistor, uma outra carga, para que eu tenha de fato 10 volts aqui e os outros dois aqui. Eu dimensiono uma outra carga para fazer esse efeito. Tá? E uma terceira possibilidade é fazer um acionamento indireto. Como é que funciona? A gente vai acionar um relé. Então esse aqui, apesar de não parecer, isso aqui é um símbolo de um relé. Que nós temos aqui uma bobina, né? Esses aqui são os contatos desse relé. Então, quando a gente tiver aqui uma correntezinha de base, a gente vai provocar aqui praticamente zerar a tensão entre coletor e emissor. E aí a tensão VCC vai ficar totalmente aplicada na bobina desse relé. Quando a gente aplicar uma tensão na bobina do relé, a gente vai provocar o acionamento desse relé, então vai comutar os contatos dele. E nos contatos dele a gente ligou uma carga de potência maior, né? A gente colocou uma carga de potência maior, não só de potência maior, mas também de tensão alternada, aos 127 volts, 60 Hz. Então veja, o transistor ele vai ser muito útil para trabalhar com cargas
de corrente contínua. Se a gente precisar trabalhar com cargas de corrente alternada, nós não vamos mais utilizar um transistor bipolar. Então a gente pode utilizar um acionamento indireto, né, utilizando essa topologia, ou pode utilizar outros dispositivos de chaveamento como tiristores, que mais adiante a gente vai ver. Então é um momento para a gente falar sobre tiristores e fazer dimensionamento de circuitos com tiristores. Circuitos com tiristores que serão possíveis de serem utilizados para acionar cargas de corrente alternada. Então a gente pode utilizar tensão contínua, né, uma entrada contínua, para acionar cargas de tensão alternada. Ok? Bom, a parte de polarização a gente vai fazer na próxima aula, porque o nosso tempo já está esgotando, mas na sequência, né, a gente vai ver como polarizar um transistor, ou seja, como calcular o componente ali, o resistor de base, para fazer com que esse transistor atue da forma que a gente desejar, né?